Curious.com. Al resto que corremos, somos perfectos. Curious.com. Vamos continuar então nossos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. É muito importante. Estamos estudando o modelo do reino único, né? Estamos estudando aí sobre a questão do modelo, de como será o modelo de um reino único. E eu estou trazendo para vocês aqui um estudo muito importante, né? Estamos aprendendo aqui um estudo muito importante para o nosso conhecimento e nossa visão espiritual das coisas que hão de acontecer, que irá acontecer futuramente, mais para frente, tá bom? Então nós terminamos aqui, vamos conhecer os países mais ricos que pertencem à União Europeia, do norte acima do Equador Leste. Então, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, são 4 países que estão dentro da União Europeia, que são considerados mais ricos. São 4 países considerados mais ricos, que fazem parte da União Europeia. Vamos continuar aqui então. Vamos conhecer. Nós estamos estudando como serão os acontecimentos da segunda profecia bíblica. Vamos conhecer o país mais rico, também da parte norte da Eurásia, acima do Equador, do lado leste. É um país totalmente independente dos outros países, mas também não deixa de ser um país rico, como a Rússia, tá bom? Então a Rússia também é considerado um país muito rico. Não faz parte da União Europeia, é um país totalmente separado, isolado, é um país totalmente isolado, né? E não faz parte da União Europeia, mas também é um país considerado muito rico, tá bom? Que é a Rússia. Tem 145 milhões de habitantes. O rublo é a moeda corrente, quer dizer, é um país que tem a sua própria moeda corrente do seu país, que é o rublo, é a moeda corrente. E vemos que a maior parte da Europa, África e toda a Ásia estão localizada no hemisfério oriental. Então, para a gente ter uma ideia, a profecia bíblica do livro Sagrado das Escrituras, desse livro aqui, ó, ela já diz até de onde vai vir o reino único. Só para vocês terem uma ideia, né? Ela até já profetiza da onde virá o reino único. E a gente sabe, né? Depois mais para frente a gente vai estar estudando sobre isso, essa questão de a gente centralizar no hemisfério oriental, que é de lá onde virá o reino único. O reino único virá do Oriente Médio, querendo ou não querendo. E vemos que a maior parte da Europa, ó, só para vocês entenderem, vemos que a maior parte da Europa, África e toda a Ásia estão localizadas no hemisfério oriental. Vamos para o item 5. O que significa 7 cabeças?
A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala de 7 cabeças. Aonde aí que a gente vai entrar num assunto muito importante, que tem pessoas que fazem interpretação erradas. Tem pessoas que pegam essas 7 cabeças aqui e colocam ela num sistema religioso. Então, por que às vezes as pessoas fazem isso? As pessoas fazem isso porque ele não estuda a Bíblia. Porque se ele estudasse a Bíblia, ele entenderia que a besta que sobe do mar são reinos. Uma multidão de povos que vão se unir, vão se agregar para submeter a vontade de um reino único. Pela qual esse reino único será mais rico, será o mais rico do planeta Terra. Tá bom? Nós vamos dar um outro modelo, vamos voltar um pouco no outro modelo dos 30 países que fazem parte da União Europeia. São 4 países ricos, os que estão lá. Dos 30 que estão lá, são 4 países ricos. São 4 países ricos que estão dentro da União Europeia, dentro dos 30. No Reino Único, os países não terão mais as suas próprias riquezas, porque as suas riquezas estarão submetidas a esse Reino Único. Por isso que o Reino Único será um país mais rico do planeta Terra. Tá bom? Então, estamos entendendo, estamos moldando, para que nós vamos entendendo os passo a passo dos países. Então, toda guerra, todo conflito, né, todo bombardeio de um país para com o outro, não significa que haverá uma terceira guerra mundial. Isso não existe mais. Terceira guerra mundial nunca mais existirá. Nunca mais depois de Hitler. Depois da história de Hitler na Segunda Guerra Mundial, isso nunca mais vai acontecer. Haverá guerras diferentes. As guerras serão diferentes. Tá bom? Mas vamos aprender mais para frente. Então nós temos aí que vemos que a maior parte da Europa, África e toda a Ásia estão localizadas no hemisfério oriental. Então está aqui. Né? Aí, estaria mais ou menos assim, mais ou menos, ó. Aí no Oriente, ó. Mais ou menos assim. Eu fiz até um desenho aqui, vou mostrar para vocês, está vendo? Ó? Então, essa parte aqui do lado leste, ó. A parte do Oriente Médio está aqui, ó. Para vocês verem como é interessante, né? Está aqui, ó. É isso que nós queremos explicar. E é daqui onde vai vir o Reino Único. O Reino Único ele virá do Oriente Médio. Por incrível que pareça, é bíblico. É profecia bíblica. Que virá de lá. Está escrito nesse livro que o Reino Único virá de lá. Está escrito nesse livro aqui, ó. Aqui. Profecia bíblica. Profecia bíblica. O Reino Único virá do Oriente Médio. O que significa 7 cabeças? São 7 homens dentre os países mais ricos do mundo que se levantará junto com a besta, que é o Reino Único, e o dragão Lúcifer, para controlar a vida da humanidade de toda a Terra através de um sistema atualmente imposto por eles, que possa alcançar todas as pessoas por igual. Primeiro item, um sistema atualmente imposto por eles, que possa alcançar todas as pessoas por igual, tá? Que é aquele que é o controle do 666, o avanço da tecnologia, tá? Então esse item A é o cumprimento da profecia do livro de Apocalipse, né? Do livro do Apocalipse, da primeira profecia que nós fizemos de estudos, o número do seu nome. Né? Então, esse aqui vai ser um sistema atualmente imposto por eles, que possa alcançar todas as pessoas por igual. E isso aqui então seria aquela profecia do livro de Apocalipse capítulo 13. Nós estudamos sobre a questão do avanço da tecnologia, que é o 666.
Tá bom? É o 666. Item B. E determinar quais serão os deuses a quem ele deva adorá-lo. E determinar quais serão os deuses a quem ele deva adorá-lo. Então, item A e B, nós temos o item A, e o A e o B. Então, são 7 homens dentre os países mais ricos do mundo que se levantará junto com a besta, o reino único, o dragão, e o dragão, que é Lúcifer, para controlar a vida da humanidade de toda a terra através. Então, nós vemos aí que nós temos, pela frente nós temos o primeiro, a primeira profecia bíblica, que foi aqueles estudos que nós fizemos sobre o 666, né, que vem para controlar toda a humanidade através do avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia vai gerar esse sistema único, um sistema atualmente imposto por ele, que possa alcançar todas as pessoas por igual. Para fazer isso aqui, tem que ter um avanço da tecnologia, né, que é a primeira besta que sobe da Terra. Tá? E determinar quais serão os seus deuses a quem ele deva adorar. Que é aquele outro estudo que nós fizemos, que o ser humano, ele é um gerador, ele é um formador de deuses. Né? Ele cria deuses, o ser humano cria deuses. E depois que ele cria os seus deuses, ele começa a adorar esses deuses. Né? Então você pode perceber que todo ser humano é criador e formador de deuses. E no reino único não vai ser diferente. Isso aconteceu com Nabucodonosor, nós fizemos aquele estudo, que foi um gerador de deuses. Nós fizemos, isso aconteceu com Hitler também foi né, um gerador de deuses. E no reino único vai ser a mesma coisa, não vai ser diferente. Esse reino único trará os seus deuses, que serão criados por ele. Porque o ser humano é formador de deuses. Eles adoram aquilo que eles acham que devem adorar. Eles adoram aquilo que eles veem. Né? E depois submete a vontade daquele Deus a qual ele adora, ou a qual ele crê, ou a qual ele é mundial. Então nós temos o que significa nova ordem mundial. São países que são mais ricos do mundo. A Bíblia fala que são 7 homens que centralizam as maiores riquezas do planeta Terra e eles os controlam, essas riquezas, no meio dos outros países. Então, esses países que controlam todos os outros países, em quê? Em comércio, em venda, produto, transporte, riqueza daquele país. Então, a Bíblia fala que existem 7 homens ricos, 7 países ricos do mundo. Nós já demos um exemplo daqueles 4 países dentro dos 30. Tá? Nós temos o exemplo da Rússia. E damos exemplo de mais países atualmente hoje que são ricos. Mas a Bíblia fala que tem 7 países mais ricos do mundo, que concentra as maiores riquezas da população do planeta Terra. Então tem países que concentram as maiores riquezas do planeta Terra. Eles concentram essas riquezas, eles manipulam, eles controlam essas riquezas humanas. Para vocês entenderem, né? E o molde do reino único é fazer com que esses 7 países maiores do mundo, a qual eles vão determinar um país que será imposto, que fará com que todos os outros países se submetam à vontade daquele reino único. Tá bom? Então nós estamos entendendo um molde de um acontecimento, de uma segunda profecia bíblica. Então são chamados atualmente de nova ordem mundial. Por que nova ordem mundial? Porque são países que predominam, são países que já projetam né, acontecimentos futuro. São países, esses 7 países mais ricos do mundo, do planeta Terra hoje, eles já fazem um cronograma
frente. Eles adiantam um cronograma. Entendeu? Eles adiantam os seus cronogramas de 5, 10, 15 anos para frente. Enquanto nós estamos aqui hoje, em 2017, enquanto nós estamos no ano de 2017, o cronograma desses 7 homens mais ricos do planeta Terra, que fazem parte de uma nova ordem mundial, eles já têm os seus cronogramas de 5, 10 anos para frente prontos. Então, eles cronogramam e criam as suas agendas de 5, 10, 15 anos para frente, os seus acontecimentos. Enquanto nós estamos em 2017, estamos visando os acontecimentos de 2017, a nova ordem mundial já tem um cronograma de um avanço de uma agenda de 10, 15 anos para frente. Só para vocês verem, né? Como que é. A gente vê as coisas acontecerem atualmente, agora. Não é isso? Nós vemos todas as coisas acontecerem agora. Mas a nova ordem mundial, ela já tem um avanço da sua agenda e do seu cronograma de 10, 15 anos para frente. Coisas que nós não sabemos. Nós nem podemos pensar como são feitos os seus cronogramas e as suas agendas de 5, 10, 15, 20 anos para frente. Tá bom? Então isso é muito importante. Conhecemos isso. Então, quem são esses grupos dominadores? Quem são esses grupos dominadores? São chamados atualmente de nova ordem mundial. São designados a cumprir a vontade de Lúcifer. Esqueça Satanás. São designados a cumprir a vontade de Lúcifer. Em Daniel 11, vamos para Daniel 11. De novo, vamos para Daniel 11, de 36 a 39. Só para vocês verem como que é o cumprimento da profecia de Daniel para os tempos de hoje. Essa profecia do livro de Daniel, essa profecia aqui do livro de Daniel, capítulo 11, que nós vamos fazer uma leitura aqui, ela é para o nosso tempo de hoje. Isso já acontece no tempo de hoje. Nós não se apercebemos esses tais acontecimentos. A gente não se apercebe esses tais acontecimentos. Aquilo que eu já falei. O avanço do cronograma desses 7 países mais ricos do mundo, que são chamados a nova ordem mundial, o cronograma desses homens estão muito mais avançado do que nós. Está muito mais avançado do que nós. São coisas de 5, 10, 15, 20 anos para frente. Tá bom? Que nós não se apercebemos. A humanidade não se apercebe o que acontece ao seu derredor. Ela não se apercebe. Nós podemos só se aperceber quando nós estudarmos. E precisamos estudar a Bíblia. Porque se nós não estudarmos a Bíblia, nós vamos cochilar, nós vamos dormir. Nós não vamos se aperceber. E vamos ser enganados. Vão dizer coisas mentirosas. Vão estar mentindo para nós. Mentira e mais mentiras vão estar trazendo para nós, nos ocultando essa agenda, esse cronograma da nova ordem mundial. Por isso que precisamos estudar a Bíblia. Porque a Bíblia ela nos dá uma visão espiritual. A Bíblia nos dá como originar um molde de um acontecimento. Então tudo que vier a acontecer pela frente, nós vamos poder ter uma visão daquele acontecimento. Isso é importante. Por isso que precisamos estudar a Bíblia. Por quê? Porque aqui está todas as profecias bíblicas. Queira ou não queira, o ser humano
Goste ou não goste. Mas toda profecia bíblica está aqui dentro. Está aqui dentro. Tudo está aqui. Então, agora, só precisamos estudá-la. Se nós não estudarmos a Bíblia, nós vamos viajar. Nós não vamos entender os acontecimentos. Vamos estar falando mentira. Porque não temos fundamento. Eu vejo quantas pessoas na internet, no YouTube, que falam coisas que não têm sentido bíblico. Não tem sentido bíblico. Falam coisas e às vezes não conseguem dar resposta para as pessoas. Eles não conseguem dar respostas. Por quê? Porque eles não estudam a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia. Então em Daniel 11, de 36 a 39, que é uma profecia bíblica que vai se cumprir, é a segunda profecia bíblica. Aqui em Daniel 11, é a segunda profecia bíblica. De 36 em diante. E o rei fará conforme lhe aprouver, exaltar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus. Todo Deus. E contra o Altíssimo, e dos deuses falará com coisas espantosas. E será próspero, até que se cumpra a indignação, pois aquilo que está determinado será feito. Essa é a referência bíblica que eu trouxe aqui sobre a questão de Hitler. Lembra? Que Hitler não conseguiu cumprir a profecia bíblica do Reino Único. Por quê? Porque não era da época de Hitler cumprir essa profecia bíblica. Então essa profecia bíblica não era para cumprir de Hitler. Tá? Ela vai cumprir mais para frente. Ela vai cumprir no Reino Único que virá do Oriente Médio. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao amado das suas mulheres, nem a qualquer outro Deus, pois sobre tudo se engrandecerá. Então esse Reino Único, ele vai confrontar os outros deuses dos outros países. Ele vai confrontar os deuses dos outros países, dizendo que aqueles deuses daqueles países que o adoram, não é real, não é verdadeiro. Mas ele trará o seu Deus. Vamos continuar? Mas em seu lugar, honrará ao Deus das fortalezas, a um Deus a qual seus pais não conheceram, e ele honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Né? É o que eu falei. O homem cria e forma os seus deuses e depois começam a adorá-lo. Começam a cultuar os seus deuses. Né? Então o ser humano, ele cria, originiza o seu Deus e depois começa a cultuá-lo e adorá-lo. Para vocês terem uma ideia, como é interessante. O livro de Daniel, aqui em Daniel capítulo 11, de 36 em diante. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio de um Deus estranho. Aos que o reconheceram, multiplicará a glória e os fará reinar sobre muitos e lhe repartirá a terra por preço. Então nós vemos aí que, além desse reino único, que vai imperar sobre os outros reinos, e que os outros reinos submeterão a esse reino único, a adoração aos seus deuses deixarão de existir. Então todas as nações do mundo, todas as nações do planeta Terra, a qual ela tiver o seu Deus, ela terá que negligenciar, ela terá que se afastar, deixar de adorar aqueles deuses deles, para adorar o Deus Reino Único. Para adorar esse Deus Reino Único, a qual esse Reino Único criará, formará, ou vai originar esse Deus, a qual ele vai cultuá-lo, adorá-lo e submeter todos os outros países
a adoração daqueles deuses. As pessoas vão ter que deixar de adorar os seus deuses para adorar e submeter à vontade desse Deus Reino Único. Tá bom? Isso é muito importante, aprendemos isso. Temos que aprender isso no dia a dia, porque é importante. Todas as nações do mundo que tiverem os seus deuses, a adoração aos seus deuses, que foram criadores e formadores dos seus deuses, fora do Altíssimo, fora desse Deus do Altíssimo, do Deus Altíssimo, fora desse daqui, ó, tá? Eles vão deixar, não vão poder adorar os seus deuses. Essas nações terão que adorar e submeter à vontade daquele Deus Reino Único. E isso para nós também é como exemplo. Nós que adoramos o Altíssimo e o nosso Cristo, né? Pois que eu falo, o Reino Único ele vem para confrontar a igreja de Cristo. O Reino Único vem para confrontar a igreja de Cristo. Só para você ter uma ideia. São designados a cumprir a vontade de Lúcifer. Né? Por que Lúcifer? Porque são designados a cumprir a vontade de Lúcifer. Porque quem está por trás do Reino Único? É Lúcifer, é o anjo Lúcifer. Se esse Reino Único trará um Deus que ele vai originar um novo Deus, pela qual será diferente de todos os deuses da terra. Quem estará por trás desse Deus? Está aí, o anjo Lúcifer. O anjo Lúcifer ele estará por trás desse Reino Único. Por quê? Porque esse Reino Único vai originar, vai criar, vai formar um Deus diferente de todas as nações do planeta Terra. E o anjo Lúcifer vai estar por trás disso. O anjo Lúcifer vai estar por trás disso. Por quê? Para submeter o Reino Único, para que o Reino Único submeta a vontade do anjo Lúcifer, para que possa cumprir o desejo do anjo Lúcifer em confrontar a igreja de Cristo. Aí está a profecia bíblica. Tá bom? Aí está a verdadeira profecia bíblica. Para nós entendermos dentro dos nossos estudos. Por isso, precisamos estudar a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia. Tá bom? Então são designados a cumprir a vontade de Lúcifer. Vamos conhecer quem é o dragão. Vamos conhecer quem é o dragão. Apocalipse 13, 2. Apocalipse, capítulo 13, 2. Apocalipse 13, 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande autoridade. Então vocês podem ver, vamos conhecer quem é o dragão.